Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui comentando uma treta e um processo movido pelo Vitor Santos do canal Metaforando contra o humorista Thiago Santinelli. Eu mencionei o que aconteceu aqui, expliquei a situação e o que acontece é que o Santinelli ele está numa verdadeira cruzada contra pseudocientistas e contra pastores evangélicos. Então o canal dele, que é um canal de humor, né, um canal que ele une, na verdade, esse senso de humor dele bem ácido com essas críticas a esses movimentos, né, essas coisas, e agora ele entrou no radar da Cris Paiva do Vênus Podcast. Eu vou explicar um pouco a situação aqui, deixa eu ver um trechinho de uma live recente do Vênus Podcast e comentar sobre o que está acontecendo. Mas depois do Vitor Santos, o Santinelli resolveu questionar, né, e apresentar ali argumentos contra o que faz o Ricardo Ventura. O Ricardo Ventura também é alguém que alega ser capaz de ler expressões faciais ou expressões corporais ou microexpressões faciais e segundo o próprio método dele. Ele, o Ventura, que não é nada, né, não é psicólogo, não é, cientista, não é nada, ele criou um método para analisar e o Santinelli fez um vídeo para analisar o Ventura. E, coincidentemente, no mesmo dia em que o Santinelli publicou o vídeo no qual ele mostra, né, o que faz o Ventura foi entrevistado no Vênus Podcast. E daí a Cris Paiva ficou indignada, ficou revoltada, e o próprio Ventura comentou alguma coisa sobre isso, sobre o comportamento do Santinelli ao atacar figuras conhecidas, figuras famosas. Vamos assistir esse trechinho aqui, depois eu quero mencionar aqui alguns aspectos. Vamos assistir. A gente voltar pro teu caso, é assim, é alguém que só se preocupa em atacar o que discorda de grandes pessoas, curioso, né? Porque eu tenho certeza que tem muito perfil pequeno falando muita merda. E por que não tá chamando atenção? Por que não tá fazendo vídeo pra contestar? Por que não tá se dando ao trabalho de contestar informações e coisas de um perfil que tem 500 seguidores? Por quê, né? Curioso. Porque, de repente, é o teu nome que chama atenção. É o que a gente falou aqui sobre a Geise Arruda, por exemplo, quando ela veio. Que ela falou que qualquer notícia sobre ela dá clique. Então, assim, por que essa pessoa está se preocupando em atacar só gente grande? Será mesmo que não tem ninguém pequeno falando merda? Será Não, é só agora, tática de marketing, só isso. É óbvio que é. Mas agora, é óbvio que é. se ele contesta mas o alguém pequeno... tem alguma dúvida? Não, mas o que eu quero dizer tipo... assim, é que é um padrão, entende? Sim. É um padrão que vem criando e que não... Então, o que eu quero dizer é, se você é alguém... Não, olha, eu desenvolvo um trabalho por outro lado e por outro lado eu vejo que isso aqui não funciona. Beleza, eu vou parar pra te ouvir. Você ser o oportunista, você ser o cara que pega perfil grande pra contestar só porque o nome do cara é forte. Porque o nome do cara é forte. Então, desculpa, querido, é oportunismo. É oportunismo, Salmonelli. Esse comentário da Cris Paiva, ele chega a ser, acho que patético, acho que não tem outra expressão para isso, porque ela fala que é um padrão, e de fato é um padrão de tudo, na verdade, né? É um padrão da comunicação, inclusive. Eu até ia falar que era um padrão das redes sociais, mas não é da rede social isso aqui. Por que que o Jô Soares entrevistava pessoas famosas? Por que que o Jô Soares levava no programa dele, globais para entrevistar? É óbvia a resposta, né? Porque são pessoas que têm visibilidade e a audiência quer assistir isso. Então, quando o Santinelli vai e seleciona, né, o recorte do Vitor Santos, que tem um canal com mais de 1 milhão de inscritos, tem bem mais que isso, tem, sei lá, 3 milhões, não sei quanto, tem muitos milhões de inscritos. Quando ele seleciona, por exemplo, o Ventura para isso e faz análise sobre esses caras, é óbvio que ele faz porque, primeiro, que o algoritmo do YouTube, das redes sociais, vai puxar audiência para que seguidores, as pessoas se interessem para ver o que está acontecendo e pessoas que não são seguidores também se interessem, mas também porque traz público, traz audiência, são conhecidos. Do mesmo modo como o Vênus Podcast ou o Flow Podcast, porque o Vênus Podcast está vinculado ao Flow, o Flow Podcast também chama influencers, chama pessoas conhecidas para entrevistar, porque isso vai puxar audiência. Dificilmente eles vão chamar alguém desconhecido para ser entrevistado, porque o que se espera é que haja pessoas interessadas para assistir aquilo, né? A não ser que o desconhecido seja muito interessante, tem histórias muito, mirabolantes para contar, que era o caso do Jô Soares. O Jô Soares, às vezes, selecionava aí um desconhecido para ser entrevistado e, às vezes, é interessante pra caramba. Eu me recordo, inclusive, de um caso do Provocações, quando o Abu Janra, ele chamou
um cara, um espectador, que tinha criticado o Provocações com base nesse argumento da Cris Paiva, né? Que o Provocações só levava amiguinhos do Abujamra, só levava os cupinchas do Abujamra e que ele queria ver se eles teriam coragem de levar alguém desconhecido para ser entrevistado. Daí o Abujamra convidou esse cara para lá. Ele era um punk, se não me engano, sei lá, de uma banda punk, não sei, era um cara desconhecido. O Abujamra convidou esse cara para lá e quando ele perguntou assim, olha, o que você tem para falar? Me fala aí, o que você tem para falar? O cara não tinha nada para falar. O cara não conseguia falar nada. É claro que o Santinelli vai selecionar pessoas conhecidas, inclusive eventos que são mais conhecidos, do mesmo modo como a gente faz aqui. Na verdade, esse vídeo aqui também já é um exemplo disso, né? Eu vou pôr aqui no título Santinelli, Ventura e qual a intenção? A intenção é que esse vídeo seja visto pelas pessoas, que seja, sabe, linkado com o Ventura, que seja linkado com o Santinelli, de modo que espectadores do Ventura e do Santinelli venham aqui para assistir. Então me parece natural. Do mesmo modo, se a gente for pensar na ciência, né, porque, como eu falei aqui, o Santinelli tem agora confrontado, tem ido atrás de pseudocientistas para desmascará-los, do mesmo modo como na ciência, muitos artigos científicos que são contestados ou que passam a ser questionados são aqueles que têm visibilidade, são aqueles que, sabe, num rol de inúmeros estudos e pesquisas científicas feitas no mundo, são aqueles ali que se destacaram por alguma razão, que são muito citados, que são muito utilizados como referências, e aí é claro que esses artigos mais referenciados também serão os artigos mais questionados, também serão os artigos mais criticados, porque é claro, se trata de um processo de exposição de uma ideia, de uma tese, de uma hipótese, de modo a ser verificado, de modo a ser provado na realidade, e também criticado e questionado e provado que está incorreto. Então, sim, é evidente isso. Na verdade, o comentário da Cris Paiva chega a ser patético, como eu falei, porque é óbvio que as pessoas fazem isso o tempo todo. Inclusive, é um modo que muitos youtubers de extrema-direita conseguiram visibilidade ao longo dos últimos anos. Eu contei muito esse percurso, né, sobre como se deu nas redes sociais, no YouTube particularmente. Figuras, né, como Nando Moura, figuras da extrema-direita, eles cresceram essencialmente atacando personagens, atacando influenciadores de esquerda ou progressistas nos seus vídeos. O Nando Moura atacava Cauê Moura, atacava a Juju, atacava o Pirula, atacava o PC Siqueira, entre outros influenciadores conhecidos na época, para puxar a visibilidade, para puxar a audiência. Hoje em dia não funciona tão bem assim como já funcionou. Hoje em dia é um pouco mais complicado você conseguir fazer esse tipo de vínculo, né? Linkar o nome das pessoas e subir nas pesquisas, subir nas buscas. Mas antigamente, digamos aqui 5, 6 anos atrás, era muito mais simples fazer esse tipo de relação. E aí as pessoas vinham em peso para ver seus vídeos. Então me parece óbvio. Na verdade, aqui o que ela disse aqui chega a ser ridículo de tão evidente, auto-evidente quase, para isso. E, por outro lado, também vale mencionar que, como eu falei que em relação às pesquisas científicas, é claro que quem tem mais visibilidade, vamos dizer um artista, por exemplo, ou um influenciador, que também será mais criticado, também ficará mais exposto. É claro que o tipo de crítica que a gente observa, né, porque a gente tem massas, né, milhões de pessoas usando redes sociais, o tipo de crítica que é feito geralmente é muito tóxico, é muito pernicioso, é destrutivo, então assim, não me parece que seja um debate muito produtivo normalmente. Mas é claro que essas pessoas serão mais questionadas por muitas razões. Por posicionamentos feitos publicamente, posicionamentos pessoais, mas também por questões artísticas. Vamos supor que você tem uma banda que lance um disco novo, lá lance um álbum novo, e é claro que muita gente vai criticar. Um filme novo que vai para o cinema, vai muita gente lá no Rotten Tomatoes para criticar e mostrar os defeitos, o que funciona e o que não funciona. Então é claro que todos nós estamos expostos. Só abrindo um parênteses em relação a isso, né, porque aprender a receber crítica não é fácil. Todos nós que estamos expostos aqui, de um modo ou de outro, a gente vai sofrer muitas críticas, e críticas duras, e críticas que me parecem desonestas, ou ácidas, ou negativas, sem nenhum tipo de visão construtiva. E durante um bom tempo, né, antes de ser mais conhecido, antes de ter visibilidade, eu organizava grupos de escrita com escritores em início de carreira, e a gente debatia muito essa questão da crítica e eu estimulava, né, que essas pessoas aprendessem a lidar com esse tipo de comentários negativos, que eles fossem treinados a levar pedrada. Basicamente é isso, porque assim, você começa a produzir, né, são vários estágios de uma carreira artística, mas inicialmente você é ignorado, você escreve, ninguém quer ler, ninguém se interessa, ninguém tem qualquer vontade de saber o que você faz. Depois você começa a ter um pouquinho de visibilidade, começam as críticas. Aí as pessoas começam a apontar o dedo para você e mostrar que você não é bom o suficiente, que você não tem talento, que você faz uma obra medíocre, e aí você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de crítica, até um ponto que depois de muito tempo levando porrada, você começa a receber um pouquinho de elogio. E aí começa a identificar suas qualidades. Então, a minha intenção com esses escritores era a gente organizar grupos de críticas
A gente podia, saber pegar o texto um do outro e ler e criticar, de modo que essas pessoas estivessem preparadas para um dia, caso viessem se tornar conhecidas, caso viessem a publicar suas obras e terem audiência, serem lidas, que elas estivessem preparadas para levar porrada, que elas estivessem preparadas para aguentar os trancos, porque na carreira artística particularmente, e eu acho que como influenciador também não é muito diferente, em grande parte sobrevive nessa carreira, nessa trajetória aqui, quem consegue apanhar melhor e se levantar depois. É quase um rock balboa o negócio. Você tem que apanhar muito e se levantar e continuar avançando porque todo mundo quer te destruir. Claro que em alguns momentos as críticas são pertinentes e válidas e você aprende com as críticas e você cresce com as críticas e você se aprimora, né? Seu conteúdo fica melhor, você se comunica melhor. É claro que isso ajuda bastante, críticas são essenciais para o crescimento. Só receber elogio é péssimo, na verdade, para crescimento individual, mas muitas críticas são bem destrutivas mesmo. E é evidente que, como eu falei, que quem está em exposição aqui deveria estar aberto para isso, deveria estar pronto para receber esse tipo de crítica. Inclusive, quando se trata de conteúdos que são questionáveis, né? Que é o caso desse tipo de, entre aspas aqui, ciência das microexpressões faciais, sendo que, na verdade, não há nenhuma comprovação científica de que funcionam, de que ajudam a compreender os comportamentos humanos e as intenções por trás desses comportamentos. Como o próprio Santinelli mostrou, né, e ele fez uma análise bem interessante sobre isso, a gente falou sobre pseudociência aqui bastante naquele vídeo, o modo como ele analisou o que fazia o Vitor Santos e também o Ricardo Ventura, você vai percebendo que tem muitas falhas, tem muitos problemas, tem muitos pontos questionáveis ali e que não pode ser considerado como ciência. O fato é, inclusive, né, não sei se é questão da microexpressão, mas muitas formas de conhecimento não são científicas e são válidas, são importantes, são, modos de compreender a realidade. A filosofia é um modo de compreender a realidade que não é científico. É claro que tem vários princípios que partem da racionalidade, que partem da argumentação lógica, que partem de construir, uma ideia e uma hipótese sobre o mundo também, mas não tem necessariamente que ser fundamentado em verificações como são feitas na ciência. Nem por isso isso tem valor. Em relação a essa história do Ricardo Ventura e o Santinelli, recomendo que vocês vejam o vídeo recente do Santinelli sobre o Ventura. É bem engraçado também. A mesma pegada do vídeo que ele fez sobre o Vitor Santos. E aí você pode perceber também como muita gente também se arroga títulos, se arroga uma competência que não possui, porque no caso do Ventura, por exemplo, ele não tem nenhuma formação em psicologia, não tem nenhuma formação numa área qualquer relacionada à interpretação de linguagem corporal ou interpretação de expressões das pessoas, não tem nenhuma competência nesse sentido. Ele fez uma série de cursos ali que não tem nenhuma validade científica também, então a pessoa vai lá, se vende como se fosse um expert no assunto, cria um método próprio para interpretar a linguagem corporal e, no final das contas, não tem base em nada, não tem base em nada que tenha qualquer tipo de autoridade relevante naquele assunto. Então é o que as pessoas fazem, e é o que fazia o Olavo de Carvalho também, né? O Olavo de Carvalho, que se vendia como filósofo, não tinha formação em filosofia, não tinha nenhuma competência na área, os livros dele são pavorosos, assim, são distorções completas de formas de conhecimento, de Aristóteles, de outros autores, do Descartes, são obras, pífias, com zero valor de filosofia. Então alguém que se vendia como tudo que não era, e não há menor problema em chamar alguém como Olavo, por exemplo, de charlatão, porque é o que ele fazia, né? Ele era alguém que se vendia como aquilo que ele não era. Então as pessoas fazem isso o tempo todo e é preciso ter muito cuidado, né? Um dos grandes obstáculos das redes sociais na internet hoje é isso, né? É você não conseguir mais distinguir quem tem competência, quem tem mérito, quem tem, conhecimento no assunto, quem tem informação, quem tem produção relevante, quem, expressa ideias que são coerentes com algum corpo de conhecimento concreto, daqueles que não têm. E aí vai nivelando todo mundo e vai complicando bastante esse tipo de conhecimento, que é, na verdade, a essência da frase do Humberto Eco, né? Humberto Eco, um visionário, né? Um filósofo que dizia que a rede social havia dado voz a uma legião de imbecis. E ele falava justamente sobre isso, né? Como havia nivelado o conhecimento e ninguém mais sabia distinguir quem era um prêmio Nobel de alguma área daquele cara que é um imbecil completo que só fala asneira. Tá tudo igual, tá tudo, no mesmo patamar. E aí fica bem difícil realmente para poder distinguir as coisas. Inclusive, na minha visão, pelo menos, uma das grandes competências a ser ensinada nas escolas hoje, deveria ser matéria de escola, isso é ensinar crianças e adolescentes a como reconhecer o que tem um valor, aquilo que tem critério, daquilo que não tem. E distinguir, inclusive fontes jornalísticas, né? Saber reconhecer o que é verdadeiro, do que é falso, do que é uma notícia real, daquilo que é fake news, conseguir fazer esse tipo de triagem, porque isso é muito difícil para adultos, imagine para crianças e adolescentes. Bem, em relação a essa crítica feita pela Cris Paiva, ela é ridícula, porque é o que todo mundo faz, na verdade. Todos os podcasts fazem isso, estão chamando entrevistados conhecidos para
puxar a audiência, a intenção é ter view, porque view é dinheiro, view vai se reverter em dinheiro na conta bancária depois. Então, assim, todo mundo quer visibilidade e ao chamar a atenção, puxando o nome de alguém famoso, fazendo react de algum vídeo conhecido, sabe, usando o nome de pessoas conhecidas, isso vai possivelmente atrair visibilidade também. Então, me parece óbvio e é o que eles fazem também no Vênus Podcast. Mais uma vez, assim como a gente viu no Vitor Santos, né, que processou o Santinelli, porque o Santinelli usou trechos, fez reacts dos vídeos do Vitor Santos, e o Vitor Santos faz isso o tempo todo, né, ele faz reacts de vídeos famosos para analisar as microexpressões. No caso do Vênus Podcast, é quase uma hipocrisia, né, assim, eles estão criticando aquilo que eles fazem, basicamente. Bem, e o que vocês pensam no comentário aqui embaixo sobre essa história toda? Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro do canal, é muito importante para dar uma força também. E quem quiser, tem na descrição aqui o link para o meu Clube do Livro. Todos os meses a gente analisa uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. E nesse mês de abril estamos lendo Édipo Rei, uma tragédia famosíssima do escritor Sófocles. Então participe, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos, não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também, mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para